graça e paz sobre a tua vida. Vamos lá. De onde vem a nossa salvação? Na realidade, que é a salvação? Precisamos entender essas coisas de maneira simples, pois, se não entendermos, vamos viver vamos viver de forma religiosa, sem entender o plano e o propósito de Deus para nós. Precisamos aprender. Temos que aprender. É importante que compreendamos a vontade de Deus para as nossas vidas, pois se entendermos, vamos viver de forma alinhada, segundo a sua vontade, fazendo da nossa vida aquilo que Ele planejou para nós, como seres humanos, como pessoas. Precisamos entender isso. E a salvação, ela vem de Deus. Ela nos é oferecida. E a salvação é, na realidade, o que é a nossa reconciliação com Deus. Sabemos que existe em nós, porque foi plantado por Deus, um desejo de eternidade. E a vida eterna, ela está em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo como seu Filho. Precisamos entender isso. No conhecimento de Deus é que nós recebemos de sua vida. E a reconciliação, a salvação, está no fato de conhecermos que Cristo foi enviado para nos salvar, nos reconciliar com o Pai, comprar-nos para Ele por um preço muito alto que foi a sua vida. E isso que nós temos que entender. E a reconciliação, essa salvação, é um fato importante e precisamos entender que ela vem de Deus e não depende de nós ou de nosso esforço. Em Apocalipse, temos uma passagem que fala sobre isso, quando todos estarão diante do trono de Deus e o louvarão e o glorificarão por esse fato. E reconhecerão sempre que essa salvação veio de Deus. Isso está lá em Apocalipse 7, no versículo 9 e 10, que diz assim: Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças, línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeiras na mão e gritavam bem alto: De nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Mas o que precisamos entender disto? Deus nos salva para um propósito. Qual é esse propósito? Revelar o seu nome. Nós podemos até imaginar que Ele nos salva para nos levar para o céu, mas não é este o propósito de Deus. A salvação que Ele nos concede, a reconciliação que Ele nos dá, é para que aprendamos a viver segundo a sua vontade, segundo a sua justiça. E ao fazermos isso, o que fazemos na nossa vida com relação a Ele? Nós o glorificamos. Por quê? Porque vivemos da sua maneira. Aprendemos a viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Jesus Cristo veio não só para ser uma oferta em nosso favor, mas para que aprendêssemos a imitá-lo, a ser como Ele. Por quê? Porque a obra que Ele fez de reconciliação faz de nós uma nova criatura, um ser espiritual. Nós recebemos do Espírito, recebemos da vida de Deus, fomos habilitados, fomos capacitados, fomos feitos à imagem de seu Filho, para andarmos neste mundo como Ele. O que precisamos aprender dessa jornada é que imitar Cristo é fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas. Por isso Ele disse que toda autoridade Ele tinha recebido e que Ele nos enviava para fazermos discípulos. Nós precisamos entender que, assim como Ele ensinou os seus discípulos e nós aprendemos, nós devemos ensinar as pessoas a ser seguidores dele, a ser como Ele neste mundo. Isso que a gente precisa entender. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos reconciliou. E o verdadeiro louvor a Deus está em vivermos neste mundo como seu Filho, sendo seus imitadores, proclamando as virtudes, revelando
o fruto do Espírito nos relacionamentos que desenvolvemos, de maneira que a gente possa apresentar Deus ao mundo, revelar Deus ao mundo, fazer com que as pessoas o conheçam. Essa é a vontade de Deus e nisso está o verdadeiro louvor, em que vivamos neste mundo como seus filhos, manifestando e revelando quem Ele é. Esse é o seu desejo, essa é a sua vontade. E é isso que a gente precisa entender, que esse é o propósito das nossas vidas, revelar Deus ao mundo. Ele nos salva e nos dá essa salvação gratuitamente, ou seja, por sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus, ou seja, por confiarmos que a obra que Ele realizou na cruz é única e suficiente para nos reconciliar com Deus. E o seu sangue vertido é que nos apresenta diante de Deus, que nos permite estar na presença de Deus. E é esse sangue que nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Por isso precisamos santificar o procedimento e revelá-lo ao mundo. Que a gente possa ter o entendimento, a compreensão do que seja a vontade de Deus e viver neste mundo como filho de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.